professor estava vendo essa questão de como o Libê é mal interpretado. Eu fiquei horrorizado. E são palestras assim dadas em auditório, principalmente com aquele equívoco. Existem equívocos clássicos, né? O Paulo é meu colega na sexta, Paulo, do Maquiavel, né? Dizem que o Maquiavel escreveu, né? Os fins justificam os meios. Ele nunca escreveu isso. E é como o Libê nunca diz que não existe nenhuma... não existe livre-arbítrio. E aí os caras saem para aí propagando isso em palestra, em faculdade, e alguns autores que eu li, eu falei, não vou levar isso aqui para o seminário de pessoas já com uma carga de experiência enorme, defendendo o determinismo e colocando o livre-arbítrio em caixas. Eu disse assim, não. Tá? Então, eu dei mais valor ainda para as leituras do Nós Temos Livre-Arbítrio e aquele artigo que o senhor escreveu. Agora eu entendi realmente a seriedade que se precisa ter quando tu vai fazer uma pesquisa e escrever e os efeitos dela de ser propagada para outras pessoas. É muita responsabilidade, é uma responsabilidade enorme. E que bom que a faculdade é um espaço para a gente dizer a verdade, né, professor? Porque senão... Nossa! É importante. Isso é uma coisa que me angustiava um pouco quando eu lia alguns artigos, Adroaldo. E por isso o empenho de fazer toda essa revisão de toda a obra do Libê, porque o Libê nasceu em 1900 se não me engano, se não me engano, ele nasceu em 1916. Eu acho que ele nasceu em 1917, se não me engano. Foi o ano de nascimento dele, tá? E o primeiro artigo dele, que a gente Foi refere em 16, 38... professor. 1916. 16, tá? E o primeiro artigo dele foi em 1938, tá? Então ele tinha uns 22 anos por aí, mais ou menos, 21, 22 anos. E daí a gente faz uma revisão de artigos dele, 103 artigos, até o ano de 2006, tá? Foi um ano antes de ele vir a falecer, tá? Então é todo um esforço, assim, de pesquisa no sentido de um autor, de um pesquisador sério, né? E de um autor, assim, que realmente envidou esforço para demonstrar com dados objetivos a questão do livre-arbítrio. E aí o pessoal vai lá e diz o contrário do que ele falou, né? Então, é como uma vez uma aluna minha, lá numa outra faculdade que eu lecionava, ela escrevendo sobre um autor lá, o Assis Toledo, né? Dizendo, o Assis Toledo, então, fez toda uma introdução histórica em relação à culpabilidade ali e tudo mais, né? E aí, só que ele estava dizendo que como é que se desenvolveu o conceito, até chegar no ponto em que ele trazia o conceito atual, né? E aí a pessoa leu só o comecinho e disse que era assim. Não, daí, o Toledo disse que é assim. Não, o Toledo não disse que era assim. O Toledo está fazendo uma descrição de como se desenvolveu. E aí depois ele chegou no ponto que ele disse que aquela concepção ali foi assim, mas não é mais, né? Então ela disse o contrário do que o Toledo. Então tem que ler ali com atenção, senão vai chegar a conclusão contrária ao que o autor está dizendo. Então, esse é o empenho, gente. Esse artigo aqui, eu não me lembro exatamente, tá? Mas eu acho que nós demoramos quase um ano para escrever esse artigo. Foi bem pesado, assim, a pesquisa para publicar. Então, não foi uma coisa escrita, assim, num final de semana e tal. Né? O próprio tópico sobre livre-arbítrio no meu direito penal, eu não consegui colocar na primeira edição, porque tem que ter reflexão, como eu falei antes, né, a maneira de... Como é que eu vou dizer? Uma coisa é a gente ter uma compreensão, uma outra coisa é a gente expor essa compreensão de maneira correta. Né? Não é tão fácil, às vezes, colocar no papel essas questões. E o outro artigo, então, nós temos livre-arbítrio, que é a tradução com notas de rodapé,
ele é são reciprocamente complementares, né? O do IBCCRIM e da revista Veritas são complementares, e no meu livro, então, está de uma maneira, digamos, mais resumida, e também ali explica, porque daí eu venho falando da culpabilidade, né? Como é que ela se desenvolveu, a normativa, e aí depois eu pego esse link para entrar no tópico 2 ali, na página 42 e seguintes, tá? Inclusive colocando em realce ali a questão do Neuroló, né? Que a partir de 91 foi pelo que se sabe, a primeira vez que se falou em Neuroló. Pelo que eu tenho conhecimento, pelo menos. Bom, gente, assim, antes de abrir, tá? Eu quero fazer alguns comentários, tá? Por exemplo, a questão, porque como é que nós temos assim dois sistemas que são importantes, assim, né? O nosso sistema nervoso, ele trabalha com disparos elétricos, né? Estímulos elétricos. E às vezes, quando é para a questão do livre-arbítrio, eu gosto de comparar com um carro, tá? Então, por exemplo, é claro que já existem ali mudanças elétricas no nosso cérebro antes de nós agirmos. Se a gente pudesse comparar com um carro, né, que é um exemplo talvez possa ser um pouco grosseiro, mas eu acho que ele se torna didático. Digamos, no momento que a gente liga um carro, o carro não vai andar, enquanto a gente não decidir acelerar o carro, né? Então a gente pode ligar o carro, né, na garagem e desligar e o carro ficar no mesmo lugar. Isso pode acontecer, né? Vamos chamar isso de vontade, né? Vontade de andar. Posso ligar e desligar. Mas o carro só irá andar se eu decidir acelerar o carro, aí ele vai andar. Ele pode ficar ligado o dia inteiro até gastar um tanque de combustível inteiro. Se eu não decidir apertar, pressionar o meu pé no acelerador, o carro não vai sair do lugar sozinho, tá? Claro, isso é uma ilustração que eu faço, assim, que eu acho que dá para a gente, digamos assim, usar como parâmetro para compreender a ideia do free will, free want, né? Que uma coisa é a vontade, como bem explanou aqui o Adroaldo, mas é importante a gente marcar bem isso. Outra coisa é a decisão, que pode até ser contrária àquela vontade. Não que o ser humano não tenha, por exemplo, nós temos, assim, por exemplo, atos, às vezes, que não decorrem da vontade. Isso é uma coisa, e nem mesmo da consciência do ponto de vista, não da consciência, né? Decorrem não de uma decisão consciente, né? A pessoa percebe, como, por exemplo, o ato reflexo, né? Por exemplo, lá no século XIX, então foi estudada a questão do ato reflexo por Babinski, a gente chama de ato de Babinski, né? Ato reflexo de Babinski, ou patelar, né? E o que é o ato reflexo? O ato reflexo, ele é uma resposta que ela decorre de um estímulo aplicado à periferia do corpo físico e é transmitido ao cérebro, né, evidentemente, ou à medula espinhal. E ele resulta num movimento involuntário, que a gente chama de ato reflexo de Babinski. E como é que pode funcionar isso? O ato reflexo, a pessoa pode decorrer apenas da intervenção de nervos periféricos e não de nervos cerebrais. A pessoa, então, ela responde. Se a gente bater com um martelinho ali no joelho da pessoa, ela vai mexer a perna, né, sem que tenha uma interferência de decisão, tomada de posição de decisão para que a perna se mova. Assim como quando a gente, por exemplo, pode colocar a mão num ferro quente, digamos que quem tem fogão a lenha, né, tem um sítio que tem um fogão a lenha, e o fogão está lá quente, a pessoa encosta ali, a pessoa vai tirar, num ato reflexo, tá? Mas isso digamos assim, é um recurso que nós temos de sobrevivência, né? Senão a gente poderia morrer ali queimado.
Mas isso não é o padrão do comportamento humano. Comportamento humano. Existem várias coisas também, nossa própria homeostase e tudo mais. Tem várias coisas que funcionam automaticamente, né? Nosso coração bate sem que a gente dê um comando para que o nosso coração venha bater. Tá? Mas isso é outra coisa, tá? A gente não pode confundir essas questões. Né? Agora, na hora de a gente ter uma situação em que, de um crime, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui a nossa matéria, de um comportamento criminoso, a pessoa vai apreciar se ela vai praticar ou não aquele fato e vai decidir se pratica ou não, em condições normais, como bem acentuou o Adroaldo. Porque a pessoa pode ser doente mental, a pessoa pode ter uma lesão, né, no encéfalo, que pode acarretar uma alteração no comportamento da pessoa e tudo mais. Mas em condições normais, a pessoa decide se vai praticar determinado fato ou não, tá? Isso, a meu ver, a meu juízo, tá, gente, está muito bem demonstrado pelo Libet. Então, aquilo que o ato de vontade livre, o fato de ele ser precedido por um estímulo elétrico ali, isso é uma coisa até óbvia, né? É como o exemplo que eu dei do carro aqui. Esse exemplo do carro, eu procurei assim, estabelecer um exemplo paralelo para a gente verificar que, evidentemente, que eu não consigo andar com o carro desligado. Então, eu tenho que ligar o carro primeiro. Então, esse estímulo elétrico, ele surge lá, mas ele não é alguma coisa inescapável, uma fatalidade diante de um estímulo de vontade, a pessoa vai ter que agir de acordo com determinado comportamento. Isso não acontece. Por exemplo, eu posso ter vontade de tomar um café, assim como o Adroaldo pode ter vontade de tomar um café. Mas isso não é determinante que ele tome o café. Ele pode dizer, hoje eu não vou tomar café porque por um motivo ou outro, né? Sei lá, eu quero almoçar daqui a pouco e eu não quero tomar café. Então ele tem a vontade de tomar café. Isso vai ter um estímulo no seu cérebro, essa vontade. Mas daí ele tomar café ou não é um segundo momento. É uma coisa em cascata. Aí ele vai decidir se tomará o café ou não. Um exemplo que eu também gosto de dar, às vezes, né? Vamos supor, a gente está no verão, tá um calorão, a gente está ali na piscina, em casa. E aí, o que acontece? Eu tenho vários afazeres, né? Aí eu tenho vontade de tirar na piscina água lá, por conta dessa vontade. Mas esse estímulo não vai ele não vai, como é que eu vou dizer? Eu não vou ficar subjugado a esse estímulo. Eu tenho condições de decidir se eu vou entrar na água ou não. Essa é a grande divisão. Assim, claro, eu estou usando aqui exemplos assim da vida cotidiana, assim. Essa é a grande divisão que o Libet traz, né? E que, a meu ver, é muito importante. Né? Então, vontade é uma coisa, decisão é outra. Sabe? Isso tem que ficar muito bem estabelecido. Até por... uma coisa agora uma sugestão aqui, tá, gente? Uma coisa que o Adroaldo falou, tá? É do livro do Antônio Damasio. Até fui pegar ali. Esse livro aqui é bem... Para quem tem interesse maior em... Esse livro aqui, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, é um livro que eu recomendo muito, tá? Quem não conhece, que é o livro que o Adroaldo usou, tá? Tem outros livros, tá? Por exemplo, ele tem Em Busca de Spinoza, tem um livro Mistério da Consciência. Deixa eu ver se eu não acho aqui Eu acho que eu tenho todos os livros dele. Ele tem Em Busca de Spinoza. Esse aqui também, professor, o cérebro criou o homem, né? Esse é bem... e o cérebro criou o homem, exatamente. Ele tem A Estranha Ordem das Coisas. Então, ele tem vários livros importantes. Tá? Mas o livro dele mais conhecido é exatamente esse aqui, tá? O Erro de Descartes. Inclusive, ele menciona aquele caso importante do Phineas Gage, que é aquele contramestre que teve aquele acidente, que teve o seu córtex lesionado e tudo mais, e que mudou totalmente seu comportamento de uma pessoa afável, sociável, para uma pessoa antissocial, depois do acidente, tá? Então, esse livro, quem tiver
interesse mais nessa questão do comportamento, emoção e tudo mais, eu recomendo quem ainda não conhece, além dos outros livros, esse livro também que o Paulo mencionou, né? São livros... E por que eu gosto do Antônio Damasio, né? Além do... Até cito o Antônio Damasio, para não citar só um autor no livro ali, digamos, fixar muito, eu citei também o Antônio Damasio no meu curso de Direito Penal, porque o Antônio Damasio, ele é um psicólogo, tá, gente? Então, assim, eu gosto muito de autores que tratam com pessoas, tá? Porque, assim, uma coisa, eu percebo essa diferença, tá? Uma coisa são autores da biologia, tá? Que tratam digamos assim, o objeto é o bicho, né? Tá. Outra coisa são aqueles autores que são pesquisadores, como é o caso do Antônio Damasio. Antônio Damasio é português, tá, gente? Ele se radicou nos Estados Unidos, mas ele é português, ele é neurocientista e é um psicólogo. Atores que lidam com pessoas, né? O Benjamin Libet era um psicólogo também, falecido, né? E que tratava com pessoas. Isso é importante para não perder a dimensão de que o ser humano ele é diferente de um animal irracional. Porque uma coisa que eu noto, assim, nos pesquisadores que são mais da biologia, eles têm uma tendência a uma simplificação na hora de interpretar os fenômenos. Isso fica bem nítido. Quando a gente lê um autor psicólogo, neurocientista, é uma linha. Quando a gente lê um autor que é nada contra a biologia, né? A biologia, inclusive, é uma ciência hoje muito colocada em realce, né? A biologia do cérebro, por exemplo, é uma coisa, algo muito importante. Mas a forma de nós interpretarmos as pesquisas também é um elemento bem importante na hora de a gente tirar as conclusões, né? Deixa eu ver aqui. Bem, gente, eu quero dar outra coisa. O Antônio Damasio, além de... Ele continua reafirmando a questão do livre-arbítrio, a despeito de ser um autor que trabalha com a ideia de marcador somático, tá? Então, a influência do nosso corpo no nosso comportamento, nas nossas emoções, é algo que ele tem como algo bem estabelecido, tá? Mas a despeito de trabalhar com marcador somático, ele continua afirmando a ideia de livre-arbítrio como um elemento característico do comportamento humano, tá? Então, é interessante até por isso, né? O enfoque que ele traz do marcador somático, que eu concordo, né? Essa linha de pesquisa dele eu concordo com o marcador somático, e não obstante isso, ele entende que a gente não é uma mera biologia pré-programada, é uma programação biológica. Não, isso ele refuta, tá, gente? Bom, eu queria deixar aberto para vocês aí fazerem os seus comentários. Professor, posso fazer indagações aí ao Adroaldo. Um agradecimento. Fugir um pouco do Adroaldo. Oi? O que é, Adroaldo? Vou só fazer um agradecimento para os colegas, professor. E claro, eu queria agradecer para o Pedro e para a Lúcia, que colocaram os artigos lá no grupo do WhatsApp. Me deu uma mão, né? Porque daí eu não precisei fazer aquela pesquisa. Né? Obrigado, pessoal. O Paulo aí, que abriu mão do seminário lá no início, né, Paulo? Obrigado, porque eu não sou da biologia, mas eu sou do direito ambiental, então, para mim, o interesse, né, pelo comportamento humano, né, foi muito importante. Obrigado por esse altruísmo. E a Amanda, que está sempre disponível, né, quando eu preciso, aí a gente fala, né, pelo WhatsApp, né, Amanda? Então, muito obrigado, né, esse seminário aí foi feito a muitas mãos. E agora eu consigo compreender, né, a extensão da dedicação do professor dentro dessa temática, depois de ver aqui entre nós, né, professor, tanta gente falando bobagem por aí. Agora eu consigo realmente aprender esse tipo de aspecto. E eu estava pesquisando uma circunstância paralela que eu gostaria de ouvir vocês. Eu também queria perguntar para vocês, aproveitar, né? Sei que o seminário foi puxado primeiro, eu queria perguntar uma coisa para ver se eu não estou viajando, que é o seguinte, está até conversando ali no início da aula, pessoal, sobre desconto hiperbólico e uma relação que eu quero fazer com a NPP. Não sei se não é, né, uma coisa muito
muito rasa ainda. O desconto hiperbólico, então, é aquela ideia de que, né, Pedro, a gente prefere ganhar alguma coisa agora, mesmo que seja menos do que depois, no futuro. Então, a nossa mente funciona assim, melhor 50 pila na mão do que 100 daqui a 2 meses. E na NPP, que eu escuto muito aqui em casa, nem sei direito como é que funciona, o professor não tá mais lá na STF, né, professor, do que na primeira instância, mas se esse tipo de argumentação, se apropriando aí do desconto hiperbólico, não seria uma estratégia de convencimento para se propor essa NPP com os advogados ou a parte ali colocada. Eu não sei se isso é viável ou não, e eu queria saber também o que vocês acham disso. Bom, o Pedro está inscrito, Pedro. Quiser, o Pedro, na sequência o Paulo também. Se me permite, um bom dia a todos. Adroaldo, primeiramente, antes de qualquer coisa, parabéns aí pela clareza da exposição. O cerne dela ali é muito interessante a exposição para esse esclarecimento, né, das ideias de Libet ali, com base que o artigo do professor já facilita, né, um artigo com aprofundamento de pesquisa ali daquele realizado ali facilita para a compreensão das ideias, para a desmistificação de algumas coisas, e um seminário com essa clareza de exposição nos ajuda muito a fixar os conceitos de maneira mais adequada, né? Bom, começando pelo teu último comentário agora, pelo desconto de NPP, né? O Paulo também deve ter se perguntado, estamos na aula de análise econômica do direito de novo, que ontem a gente falou sobre isso. Olha aí. E porque assim, existem diversos estudos sobre isso com os plea bargains, né? Inclusive tem um artigo, tá, do livro do Oxford Handbook, que é o livro básico, tá, que a gente está vendo na disciplina de análise econômica do direito, que ele é um handbook sobre behavioral law and economics. Então é um livro que justamente na perspectiva comportamental, na perspectiva de analisar as irracionalidades previsíveis do comportamento humano que levam a decisões que nem sempre são as que maximizam a utilidade das decisões para os seres humanos. Então, é justamente essa perspectiva. Tem um capítulo especificamente sobre plea bargain, que se aplica muito para nós. Então, assim, a questão do desconto hiperbólico é uma das coisas que tem a ver, mas no ANPP especificamente tem várias coisas que entram em ação, e semana passada, quando eu lia para a aula de análise econômica do direito, eu pensava muito nisso. Tem várias coisas, só para citar, depois eu posso até te passar o handbook para tu dar uma olhada ali, mas só para citar, uma das coisas contraintuitivas mais interessantes é que eu, nos ANPP, na prática, eu vi que assim, o nível de aceitação dos acordos está muito maior do que eu poderia imaginar que ia acontecer, porque existe assim, uma grande possibilidade de absolvição, existe uma taxa de absolvição muito grande na Justiça Federal. E eu me perguntava por quê. E assim, contraintuitivamente, pesquisas mostram que quando existe uma situação em que os litigantes têm uma baixa probabilidade de perder uma ação judicial, isso aumenta a propensão deles a evitarem riscos. Então, estatisticamente comprovado que a baixa probabilidade de perderem pode aumentar a propensão deles a fazerem acordos, que é uma coisa que assim, intuitivamente a gente acharia que não, mas então tem vários fatores, e esse aí é justamente um deles, é uma coisa que às vezes prejudica o acordo, e daí se diz, olha, tem várias formas de correção, né, de vieses, e justamente esse desconto do futuro, que chama, é um deles, e às vezes o advogado, e no nosso caso aqui, e no artigo eles criticam o sistema de defesa pública dos Estados Unidos por ser ineficiente, underfunded. A gente que tem uma defensoria pública, tá, tanto estadual quanto federal, que é muito atuante e estruturada. E eles muitas vezes ajudam a explicar para as pessoas, a tirar alguns viés deles e explicar os riscos que eles realmente correm. Ontem, casualmente, por exemplo,
eu fiz uma NPP que, não, olha, possivelmente não ia sair. O cidadão, eu ofereci um determinado parcelamento, ele disse, olha, não vai dar. Aí o defensor explicou para ele, olha, se não for isso, aqui tu foi preso em flagrante, assim, tudo indica que vai ser condenado. Ele explicou, mostrou que, assim, a probabilidade dele ser condenado era muito grande e ele ia ter que, no futuro, né, de qualquer jeito, ia ser condenado e com muito mais repercussões negativas. E aí acabou saindo o acordo. Então, existe essa questão, tá, que tanto pode ser vista do ponto de vista descritivo e para o desenho de políticas, como do ponto de vista estratégico. Existe, não, mas é muito pertinente. Eu tenho nas aulas de análise econômica do direito pensado muito no NPP e tentado fazer um diálogo com a prática. Mas, dito isso, sobre o trabalho ali, eu vou me permitir falar sobre algumas questões. Primeiro, sobre a questão da neurociência. Justamente, eu tive na prática de análise econômica do direito, né, tem vários temas ali, regulação, processo, etc, etc, e o último tema do semestre é neurociência e direito. E aí o professor permitiu que a gente escolhesse um tema para fazer o artigo, e aquilo ali caiu, caiu assim, deslocado, parecia até no programa, e eu não desperdicei a oportunidade. Eu tô lendo justamente sobre isso e produzindo, né, para escrever um paper sobre o assunto, e eu estava lendo, e quando tu falasse ali que a neurociência, a ideia é explicar e modificar o comportamento humano, eu estou vendo assim, vários autores que procuram ter muito cuidado na maneira como a gente vai abordar o possível impacto da neurociência no direito. E isso, tanto do ponto de vista do que se pode efetivamente buscar da neurociência, como do que efetivamente a gente consegue compreender das neurociências, porque, claro, o professor Ângelo, por exemplo, já está há muito mais tempo pesquisando o campo interdisciplinar. A gente tem aqui a oportunidade de ter colegas assistindo a aula que são da área da psicologia. A Marta está online, a Maria Cecília está às voltas com a tese dela, não tá podendo acompanhar muito, mas também. Só que nós, como profissionais do direito, temos que ter cuidado com o efeito, aquele descrito no Unskilled and Unaware of It, né, o artigo aquele de Dunning e Kruger, sobre a nossa capacidade de efetivamente perceber a nossa proficiência naquela área, e a partir daí a gente realmente se apropriar adequadamente daqueles conhecimentos. E em se apropriando adequadamente, qual é o reflexo que isso vai ter no direito? Então, assim, modificar o comportamento humano, eu teria muito cuidado em descrever que a neurociência busca efetivamente isso. Talvez o princípio dela seria o descrever. Claro, identificado um estado patológico, né, se busca o tratamento e aí pode dizer que é modificar. Mas a regulação do direito humano, e aí tem um artigo da Susan Wolff, que é citado, agora eu perdi a cadeia de referências, mas é um artigo, ela é da Universidade de Minnesota. Ela é crítica justamente a uma abertura que se faz às vezes, grande demais para a neurociência, que se pretende ou se esquece que não tem como a neurociência em si substituir algumas das características e dos objetivos precípios do direito. O que é isso? É justamente a regulação do comportamento humano, que tem um influxo de questões políticas, de questões sociais, de regular os limites do poder do Estado, de regular uma série de coisas. Então, eu teria cuidado para dizer que o objetivo da neurociência é modificar o comportamento humano, e que essa transposição da neurociência no direito, ela é tão automática no sentido de regular o comportamento humano. A regulação do comportamento humano
ela vai ser sempre assim, a atividade principal, o domínio do direito que vai se alimentar, claro, das neurociências. E isso, e essa transposição aí, e daí entrando no outro ponto que eu queria tocar, por exemplo, tá, a questão do conceito ligado à psicopatia. Colocaste ali como como um estado de mente ou algo assim anormal. Aí a gente entra em discussão. Eu não quero adiantar muito o que eu pretendo falar semana que vem, mas basta dizer que a psicopatia, né, para ficar na terminologia até que o professor Ângelo e o Dyson que usam, são tidos mais como tipos diferentes de pessoas. Se for tratado do ponto de vista estatístico, assim, no sentido amplo de normalidade como representação estatística, pode dizer que é anormal, porque é uma minoria das pessoas que são psicopatas. Mas a psicopatia em si só, hoje, não é tida como um funcionamento necessariamente anormal do ponto de vista do controle do comportamento. E assim, e aí entra o perigo da transposição dos conceitos interdisciplinares para o direito. O DSM, tá, que aí a gente está falando de doença, e é aquilo, a psicopatia ela não é descrita como a psicopatia nos manuais de diagnóstico. Às vezes se iguala a psicopatia com transtorno de personalidade antissocial, mas mesmo Hare, os clássicos que hoje são tidos como os principais teóricos da psicopatia dizem, olha, uma coisa é o que tem no DSM, que é o transtorno de personalidade antissocial, outra coisa é a psicopatia. Então, assim, o DSM que fala de doenças, não fala de psicopatia. Eles, olha, ele tem uma página inteira dele, ele diz, as doenças que estão aqui descritas, elas estão aqui descritas para uso clínico. Em contexto forense, a aplicação deve ser cuidadosa por pessoas treinadas. E eles concluem ainda concluem essa advertência dizendo, olha, mesmo as doenças que têm em sua descrição, em suas características, o descontrole comportamental, mesmo se identificar essa doença, não significa que a pessoa necessariamente tenha que a pessoa não tenha conseguido controlar o seu comportamento num determinado momento. E assim, o DSM, desde a primeira edição, lá em 52, ele não fala mais no conceito, para dar um exemplo do problema que a gente pode que a gente pode ajudar a avançar na solução com a ponte, que é o principal, né? Bridge the gap, como dizem lá no Brainwaves, da Royal Society, neurociência e o direito, né? O importante é fazer a ponte, fazer a ponte. Uma das coisas que a gente pode avançar é evitar coisas como, por exemplo, o que acontece com a psicopatia, tá? Que desde a década de 50, pelo menos, não se fala em personalidades psicopáticas, que era uma lista de tipos de personalidades psicopáticas. Aí tinha o pervertido, desse jeito, aí se confundia até com o esquizofrênico. Desde daquela época, se passou a tratar o estudo da psicopatia pela ideia de traços de personalidade, né, com base ali nos estudos principalmente do Hervey Cleckley. Só que essa ideia de personalidades psicopáticas e até o conceito, ele foi se reproduzindo no direito de maneira que, se a gente pegar, eu peguei 3 obras de autores mais consagrados ali, a gente pega um Aníbal Bruno ali, década de 60, minha edição é década de 60, a gente pega ali o Mirabete, de 2000, e pega o César Bittencourt, em 2010, edição de 2010, no tratado, eles não só falam em personalidades psicopáticas, como colocam ali, sem maiores explicações, que se trata de um caso de semi-imputabilidade, de perturbação de saúde mental e caso de semi-imputabilidade.
Então, justamente esse tipo de coisa que a gente precisa cuidar ali e pode ajudar a solucionar com um estudo cuidadoso das neurociências, mas daí dizer que elas em si, né, buscam a modificação do comportamento é uma outra coisa. O Hannibal Lecter ali que tu citaste ali, ele é o meu caso clássico, né, de um psicopata, né, mas aí é aquela questão, é só o psicopata, né, todo psicopata dá vazão àquilo ali. O que caracteriza, né, a psicopatia, principalmente, né, aí é que tá, não é necessariamente uma falta de comandos, né, de controle, né, de cognição ou de controle sobre a volição. Né, mas eu disse que eu não ia avançar muito, mas eu acabei avançando no tema da semana que vem. Mas em termos gerais, mas no cerne do trabalho ali, eu não teria maiores reparos ali, só agradecer a exposição. Pedro, tu sabe que, né, eu sou aterrorizado pelo Hannibal Lecter, e aí depois ainda tem uma outra, deve ter assistido Dexter, né? É que daí a gente sai de uma relação né, de um psicopata para o outro, e eu não sei dizer o quanto isso impactou, né, um elemento que também é importante para a gente ser colocado, que é a crença humana. Então, tu tem razão em perceber, né, o quanto eu associo a psicopatia, eu acho que a maioria das pessoas deve fazer isso, né, a um serial killer. Né? Então, é claro que existem, como é que tu se referiu uma vez, psicopatas de sucesso, né, que inclusive são bons empresários ou CEOs e conseguem trabalhar em algumas outras áreas e realmente não causarem, né, esse impacto o na problema, sociedade. o que se tem comprovado, eles têm um problema de cognição afetiva, mas não cognição no sentido de compreender caráter ilícito de fato, a gente se determinar de acordo com esse entendimento. Então, mas é por aí. O professor Ângelo, ele cita uma experiência que eu acho interessante, que pode realmente acrescentar à nossa conversa aqui, que é a pesquisa da Elizabeth Phelps. Ela vai dizer o seguinte: se tu separa umas pessoas e vai catalogar ela como pessoas de boa índole, por exemplo, o Pedro, a Marta, a Lúcia e o Paulo são de boas índoles, segundo a minha crença, Adroaldo. E, né, outras pessoas, né, o Tiago, o Gustavo, e a Inajara são de má índoles, segundo a minha crença. Então, tudo aquilo que as pessoas que eu cataloguei como de boa índole me falarem, mesmo que isso sejam coisas ruins, reprováveis, atos egoísticos, ofensas, como é que é, Pedro? Não vou colocar o artigo do IBCCRIM, do professor Ângelo no WhatsApp, vai procurar tu. Eu vou continuar entendendo isso como um aspecto positivo, porque eu já te cataloguei como uma pessoa de boa índole. Então é interessante porque mesmo que as pessoas de má índole me digam coisas boas, eu consigo dizer assim, não, mas tem alguma coisa por trás disso, ele está querendo me pegar um dinheiro ou me dar uma rasteira, e essas crenças, elas influenciam nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Acho que com a questão da psicopatia, né, quando tu escuta a psicopatia, tu já se assusta, e agora eu tenho que tirar esse catálogo, né, e desfazer esse conceito a ponto de recriar um outro e fazer, né, que com os impulsos aí do Dexter ou do Hannibal sejam realmente desconfigurados. Eu quero fazer um comentáriozinho aqui, tá? Sobre os dois aspectos, antes de passar para o Paulo. A questão da psicopatia, tá, gente, é um problema de fonte, tá? Muito de
de equívocos que são reproduzidos, eles são reproduzidos exatamente em virtude de problema de fonte, ou seja, as pessoas se atêm a textos antigos, né, não atualizados, do século XIX, século XX e tudo mais, e, por exemplo, direito, os autores do direito, eles consultam autores do direito. Então, um vai reproduzindo o outro, vai se inspirando no outro, e não se percebe então, tudo que se avançou nas últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, as próprias ciências da mente, no início do século XX, por exemplo, elas trabalhavam com conceitos bem equívocos, e isso reflete, por exemplo, essa categorização do Kurt Schneider de personalidades psicopatas, que ele categorizava em 10 tipos, né? Que hoje está ultrapassado, não tem mais como a gente aceitar, né? Mas no tempo dele eram mais sugestões, né? Na verdade, não havia meios de apuração objetiva, né? De investigação, e assim, isso se refletia também na legislação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o decreto número 24.559 de 34, tá? Esse decreto, ele estabelecia o seguinte, ele estabelecia a questão, ele tratava com a psicopatia, tá? Enquanto categoria, digamos assim, uma categoria específica, tá? E o que esse decreto estabelecia? Ele estabelecia o psicopata como uma espécie de pessoa débil, uma pessoa que sequer tinha habilidade para os atos da vida civil, sequer para os atos da vida civil, quanto mais no âmbito penal. Então, só para dar um exemplo, tá? Esse decreto, do artigo 26, dizia o seguinte, eu acho que aqui fica bem. Esse decreto dizia assim, ó, de 1934, gente, decreto de 1934, decreto número 24.559. Dizia assim: os psicopatas, assim declarados por perícia médica, processados em forma regular, são absoluta ou relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. O parágrafo único dizia que supre-se a incapacidade pelo modo instituído na legislação civil ou pelas alterações constantes do presente decreto, tá? Então, o próprio decreto de 34, que tratava da questão da psicopatia, especificamente, ele dizia que o psicopata era incapaz até civilmente. E esse decreto, ele perdurou, a vigência dele perdurou até o ano de 1990, de 34 a 90. Então, ele exerceu toda uma influência na prática jurídica. E lá na exposição de motivos do Código Penal original de 1940, no artigo que se referia, quando se referia ao artigo 22, por exemplo, ele dizia que o que encontra no parágrafo único, né, para fins ali de semi-imputabilidade, era exatamente ali a categoria, digamos assim, a essência, o foco ali do parágrafo único, era exatamente a psicopatia. Isso está dito na exposição de motivos do Código de 40. Então, isso influenciou toda a doutrina penal nas últimas décadas. E o que a gente teria que fazer, então, para a gente poder superar essa dificuldade? A gente consultar as fontes advindas da ciência da mente, mas as fontes atuais, não as fontes, não o Kurt Schneider, não autores antigos, né? Porque não tinham recursos até tecnológicos, né? Porque nós temos que ter muito em conta também a questão da neurotecnologia, que trouxe, assim, a partir da década de 90, avanços muito significativos no âmbito da neurociência, tá, gente? Então, esse é o problema de fonte, tá? E hoje a gente sabe que a psicopatia, ela não tem como ser considerada como uma causa de semi-imputabilidade ou de inimputabilidade, porque o psicopata, ele não tem prejuízo cognitivo, bom, isso aí é assunto que a gente está adiantando, tá? Mas o que eu quis, semana que vem, o Pedro vai falar sobre isso, tá? Mas o que eu quis dizer, tá, gente, que nosso problema era de fonte, tá? Porque nós tínhamos uma concepções antigas que não foram recepcionadas pela doutrina penal e pelos autores em geral, tá? Então, isso é um esforço que nós temos feito nesse ambiente aqui, né? Por exemplo, o meu esforço aqui na URGS é que a gente tem esse novo olhar, né? Esse avanço neurocientífico justamente para recepcionar e para nós nos valermos dessas conquistas, dessas aquisições científicas. A gente não pode, a ciência está aí e a gente vai deixar ela passar e vamos ignorar, né, as contribuições
Não dá, né? Tá, gente? Então, esse é um problema, tá? De fonte. Agora, eu queria também fazer um breve comentário com relação àquilo que o Pedro mencionou, na questão da modificação do comportamento humano. Na verdade, Pedro, até isso a neurociência ela tem também trabalhado também nessa vertente. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso real, tá? Para ilustrar. O caso de um bipolar que ele tinha, então, seus surtos, né? Eventualmente, e surtos até graves, tal. Ele foi tratado por um psiquiatra. E o que acontecia? Com o passar do tempo, o psiquiatra não tava conseguindo, digamos assim, um melhor tratamento com ele, até farmacológico e tudo mais, estava com dificuldades, né? E com o passar do tempo, o psiquiatra, esse que tratava este bipolar, ele percebeu que o próprio paciente precipitava os surtos. Ele tinha algumas fixações de algumas ideias, que aquelas ideias elas resultavam em precipitar os surtos que ele acabava incorrendo. E aí, como é que depois foi o desfecho desta situação aí? Como é que o psiquiatra conseguiu tratar o sujeito? Quando ele conseguiu fazer com que a gente se desse conta de que algumas atitudes dele estavam precipitando os próprios surtos, ele conseguiu ajudar o paciente esse e modificando o seu comportamento, a sua percepção daquilo que precipitava algumas situações que ele conseguiu mapear, né? Ele conseguiu fazer com que esse paciente superasse essa ocorrência de surtos na própria ação do próprio paciente, né? Então, existe essa possibilidade nesse referindo aqui a um caso real, que aconteceu que um psiquiatra relatou, justamente com base no comportamento do paciente, ele acabava por precipitar os surtos até psicóticos, até de sintomas positivos. E quando ele conseguiu fazer com que o paciente compreendesse isso e redirecionar o comportamento dele, ele conseguiu resolver o problema e o paciente acabou por não ter mais surtos, né? Então, existe também essa repercussão, ela também é algo que se torna possível, assim. Então, é algo que é importante. Existem outros exemplos, mas esse é um exemplo que me parece um exemplo que eu penso que é bem ilustrativo. Eu queria passar agora, então, para o Paulo. O Paulo está aqui inscrito. Bom dia, Paulo. Colega. Bom dia. Bom dia. Queria, em primeiro lugar, além de parabenizar o Adroaldo, dizer que eu não faria melhor, então, portanto, não me arrependo nem um pouco, né, de ter aberto mão do seminário. Acho que foi excelente, realmente. E até, se eu vou dizer que, assim, aperfeiçoou até, aprimorou algumas ideias que eu tinha a esse respeito. E achei especialmente interessante essa interpretação, ou o verdadeiro enquadramento que a gente tem que dar à pesquisa do Benjamin Libet, né? Porque ele descobriu um processo de causação, um processo fisiológico cerebral que diz respeito ali ao impulso, né? Que diz respeito ao sistema da tentação, digamos assim, né? Mas ele não tinha elementos na época, né, para estudar outras partes do cérebro ou outros processos, né, neurológicos do cérebro, especialmente no córtex pré-frontal, né, que é onde tem a nossa racionalidade, o nosso autocontrole. Então, o fato de a gente ter descoberto algo sobre o impulso, né, isso não quer dizer que não existe muito mais coisa ainda para ser descoberta em relação ao controle desse impulso, né? Então, até o Steven Pinker, nesse livro aqui, o Tábula Rasa, ele até fala assim, né, sobre esses estudos, dizendo assim que por que nós deveríamos descartar nossa alavanca do sistema de inibição, do autocontrole, só porque começamos a compreender o sistema de tentação? Né? Se você acredita que não devemos descartá-la, isso basta para considerar as pessoas responsáveis por seus atos, né? Sem apelar para outros fatores. Então, assim, ainda tem muito
o que ser descoberto, né, no âmbito da biologia, da neurobiologia, e então a gente não pode simplesmente colocar abaixo todas as nossas instituições, né? A pesquisa tem que prosseguir, essa é a ideia e o Pedro, já que a gente falou da análise econômica do direito, a gente estava lendo textos assim com um rigor científico muito grande, e eles provavam as coisas por A mais B, e depois, na conclusão, eles eram extremamente módicos, né, Pedro, para dizer assim, novos estudos precisam ser feitos. Eles não afirmam categoricamente, né? Isso, para mim, é uma responsabilidade científica, né? De saber que a tua própria pesquisa tem limitações, né? Ainda mais quando mexe numa área sensível e uma área que tem reflexo institucional, né? Então, achei muito boa mesmo a tua apresentação e eu gostaria de destacar, inclusive, a tua oratória, que é muito boa, e e os elementos visuais, né, que você usou no teu slide. Por isso que a Amanda falou também que, puxa, nossa, é uma apresentação atrativa, né? A gente não consegue bocejar, a gente não consegue desviar para o celular. E isso é um mérito muito grande, porque eu faço também a disciplina da retórica forense na segunda, e tu aqui apresentaste assim um modelo assim de apresentação, né? Então, parabéns, assim, parabéns mesmo. Conseguiste cativar o auditório. Ô, Paula, muito obrigado, cara. Sabe que eu posso dizer que eu tenho o hábito de procurar a leitura de clássicos e de textos e tentar passar para os meus alunos. Então, tu imagina a exposição, né, a rotina que eu tenho de pegar, por exemplo, um Libê e tentar explicar para alguém que está entrando na faculdade no primeiro, segundo semestre com 18 anos. Então, tu tem que lançar mão de recursos de ordem retórica, visual e, e chamativa e jocosa e com uma abertura de espaço entre o sério e o cômico que eu não sei explicar direito, eu só sei que eu sou assim. Então, até, às vezes eu me passo disso, né? Às vezes eu digo, pô, agora eu tô no doutorado, né? Eu tenho que ter uma postura mais séria, mas eu não consigo, né? Eu sou Adroaldo. Então, realmente é esse espaço aí que eu tenho, mas que bom que vocês recepcionaram, né, esse tipo de ação e eu fico muito feliz, muito recompensado. Eu queria agradecer de novo ao professor Anjo que me deu tanto tempo para preparar, absorver os conceitos, né, e me inspirar, né, em ações como essas. E eu quero dizer que cada slide foi realmente pensado, né? Desde do primeiro lá que o Pedro, em 550 milissegundos, já descobriu, né, que era um mapa, né, e era para dar essa confusão do cérebro, exatamente, até os slides que, vejam só, né, é um impulso externo que eu provoquei, assim como o cafezinho, inspirados na capa do livro do professor. Então, eu tenho certeza que todos vocês viram o livro. Então, as cores, né, foram exatamente para eu tentar me aproximar de vocês. Não de forma manipuladora, pelo contrário, mas de uma forma retórica, para fazer um bem, para realmente chegar a um aprofundamento desse tipo de teoria. Então, eu agradeço muito, eu acho que eu dei muita sorte de cair numa turma boa, né? Os alunos fazem, tem que ter colegas bons, professor bom, né? Então, eu dei bingo, né? Deu tudo certo aqui nesse semestre, eu estou muito feliz. Já estou até inspirado em levar a neurociência, né, para minha tese também. Eu estava pensando ali a Lúcia, né, que esse dia estava conversando sobre o que escrever, né, Lúcia? Eu encararia assim uma parte ou todo, né, em relação a isso.
Eu até tive o cuidado de... claro, quando a gente distribui seminários também tem a questão da... Esse tipo de seminário eu não penso que seja adequado ser um dos primeiros seminários, né? Porque a gente tem que ler e assimilar a leitura, né? E demanda um tempo de reflexão, de compreensão e tal, e tudo mais, né? Então, mas o Adroaldo, olha, Adroaldo foi primoroso na apresentação, primoroso mesmo. Essas ilustrações também que o Paulo destacou aí com os slides também foram assim muito agregou muito aí a apresentação. Gostei muito. Bom, eu vou passar para a Lúcia então. A Lúcia está aqui inscrita. Lúcia. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, colegas, bom dia, professor Adroaldo, parabéns, de verdade, foi uma apresentação primorosa, prendeu realmente a nossa atenção, foi interessante, foi instigante, foi muito bom, parabéns. E como os colegas já trouxeram as contribuições da neurociência e do direito, eu não vou falar sobre o direito, não, eu queria trazer uma experiência pessoal a respeito dessa questão de impulsos, da impulsividade, de livre-arbítrio, de conseguir se controlar. Então, isso tudo eu acho que a Marta vai identificar bastante alguma coisa na minha fala, que é a questão da luta contra a obesidade. Eu tinha compulsão alimentar, né, e eu lutei muito tempo contra isso. E depois, eu fiz há 3 anos atrás, 3 anos e meio, eu fiz cirurgia bariátrica, e depois da cirurgia bariátrica, eu consigo me relacionar melhor com a comida. Então, como que isso tudo se encaixa, né? Essa vontade de comer, esse controle, esse autocontrole, como antes eu não conseguia ter, como agora eu consigo ter. Então, esse campo, para mim, é muito precioso, sabe? É muito vasto, assim, de entender o meu próprio processo. Então, só para vocês terem uma ideia que se eu fosse seguir o determinismo lá, eu ia continuar comendo até explodir, né? Aqui seria o andamento natural da coisa, que eu já estava, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu estava assim, 3 anos e meio atrás, né? E hoje eu pratico atividade física, eu tenho uma alimentação regrada, controlada, com equilíbrio, né? Mas, enfim, isso tudo é um assunto para mim que para mim é muito caro, sabe? Estudar sobre esses impulsos, sobre o comportamento humano, e o comportamento humano não só criminoso, mas também dos nossos hábitos do dia a dia que podem ser nocivos para nós mesmos, né? Então eu queria deixar aqui esse relato e a gratidão pela exposição maravilhosa do seminário. Nossa, Lúcia, tu é uma guerreira em tu superar esse impulso que tu tinha, né? Que não só diário, mas constante. E tu quebrar com isso mostra exatamente o conceito de pessoa humana que o Damásio estava dizendo, e o Libé, que é exatamente o controle que se tem sobre esses impulsos a ponto de te levar a um determinado bem. Né? Parabéns, foi admirável assim, essa tua vitória. Tirei o chapéu para ti. Obrigada. Algumas recomendações aqui que foram trazidas, né? Esse livro realmente é muito legal mesmo, que o Paulo traz, o Tábula Rasa. Acho que está por aqui. Bom, não sei. É que os meus livros, às vezes eu tenho dificuldade de achar. Senão até iria mostrar aqui o livro. Mas é um livro realmente que eu também recomendo. E agora lembrei de algo que o Adroaldo mencionou na exposição, que foi o filme aquele, Até o Último Homem, né? Filme muito interessante. Acho que é Até o Último Homem, se não me engano. É esse o título, né? Esse mesmo, professor. Bem interessante o filme, assim, que mostra uma perspectiva bem interessante daquele soldado, né? Ele fez questão de, bom, não quer também fez questão de ir para a guerra, mas de fato não queria usar arma, não se contrapunha a usar a uso de armas. Mais alguém, gente, quer fazer comentário ou quer fazer indagação? O Adroaldo quer responder as perguntas de vocês aí.
ou quer comentar alguma coisa? Essa questão das pulsões que o Freud usava muito também, né? A questão das pulsões, tal, o Freud é uma leitura também básica para a gente entender algumas concepções que se fala hoje. Gente, alguma consideração ainda? Todo mundo tranquilo, hein? Nicole, Amanda, Marta. Oi, Marta. Oi. Marta, bom dia. Bom dia. Fique à vontade. Tá bem, obrigada. Aqui é dois parabéns, né? Parabéns para o Adroaldo. Também concordo, foi muito, muito boa a apresentação. Passou muito rápido, assim. Acho que foi 1 hora e pouco, assim, que passou muito, muito rápido. Foi muito boa a apresentação. Um tema que eu acho que é polêmico, assim, né, e difícil. E foi muito bem embasado. E parabéns também para a Lúcia, né? Pela vitória dela e também por expor isso também. E essa discussão toda, assim, ela abre várias caixas, assim, de Pandora da psicologia, nessa questão do comportamento, impulso, assim, o quanto que a gente... Eu fiquei pensando... Eu entrei num looping, assim, na aula, e eu fiquei pensando muito, por exemplo, nessa questão do... Porque eu tinha lido sobre o experimento do Libet. Agora já fico na dúvida se é real ou não, né? Porque tem tanta coisa dele que vocês falaram que não é real. Mas aquela questão de abrir a mão, e aí viam que no cérebro o impulso de abrir a mão vinha antes dele decidir abrir a mão. Mas eu fiquei pensando sobre as questões de decidir entre uma coisa e outra, o quanto que também não vem impulsos antes inconscientes ou baseado em crenças nossas, inconsciente ou inconsciente cognitivo, né? Não o inconsciente necessariamente do Freud. Mas o quanto que essa deliberação interna também não está a nível cerebral e não da mente, né? Isso eu não sei porque eu não li, né? Não li o livro dele, então eu fiquei com essa dúvida. Porque também eu acredito que quando a gente decide algo, a gente tem ali uma gama de opções. Acho que meu cachorro tá latindo. A gente tem uma gama de opções e não é para todo mundo que... Acredito que são as mesmas opções e essas opções têm o mesmo peso na hora de tomar determinada decisão, e que elas estão muito ligadas também às nossas... como a psicologia cognitiva fala, né? As nossas crenças, os nossos esquemas mentais. Então, como eu não li, eu fiquei muito nessa dúvida, assim, se está comprovado que quando a pessoa fica no processo de decidir algo, e aí, claro, vai desde decisões pequenas do nosso dia a dia, que a gente nem pensa muito sobre elas, mas grandes decisões, por exemplo, o quanto essa deliberação também não está a nível antes, não está o que precede, o que vem a consciência e que a gente percebe, dá conta. Adroaldo, fica à vontade. Tá bem. Marta, obrigado aí pelo agradecimento, né? Como é que é? Eu fico com um impulso vaidoso, né? Mas eu estou controlando ele aqui. E eu estava lendo um livro exatamente sobre isso, do Daniel Kahneman, que é um Nobel em teoria da decisão. Vou até colocar aqui para ti. Não é o rápido e devagar. Exatamente, viu? Eu ia dizer que o raciocínio rápido que tu teve agora, ele serve exatamente, né, para aquilo que ele chama de intuição estatística, que é o raciocínio que tu tens, assim, é o raciocínio do jogador de futebol, né? Ele não pode parar e pensar, se eu tiver com a bola de costas pro gol, o que eu faço? Eu escoro ela para a direita ou para a esquerda, ou giro em cima do zagueiro, né? Em contraste com o raciocínio que é devagar, que é esse raciocínio cognitivo, que é o que a gente faz, que é o raciocínio do técnico de futebol, né? Ele que vai criar a estratégia. O cara vai lá dentro e não está pensando. Ele só está agindo porque ele não tem tempo para pensar devagar. E esse momento aqui da sala de aula, esse momento aqui do Zoom, é o momento, então, que a gente está desenvolvendo o raciocínio devagar. É o momento que a gente está forjando os conceitos para quando a gente precisar agir, ele já vai ser rapidamente absorvido pela mente. Então, a gente aciona cognitivamente os conceitos e as nossas crenças anteriores, a ponto de tomar uma decisão. Então, nós não somos
só naquele momento, né? Nós somos aquele momento mais o nosso passado. Então, me parece, pela leitura que eu tenho, enfim, pela pouca experiência que eu tenho, eu acho que a gente raciocina dessa forma, em especial aí com essa proposta do Libé. Acho que esse é o caminho. Perfeito. A questão neurocientífica, agora eu me lembrei de um outro autor, do professor Ivan Esquerdo, né, que depois do comentário aí do Adroaldo, né, do livro dele sobre memória, que a memória ela tem uma relevância para a nossa vida tão importante, elas têm reflexo até no futuro e no passado e no presente, porque a gente tem que, quando vai ter um comportamento determinado, né, a gente vai ter que acionar várias coisas que a gente sabe, até para dirigir, né, a memória, como é que se faz, como é que se acelera e tal, e tudo mais, né, e isso resta para compor o nosso comportamento. Mas uma coisa que a gente teria que fixar, assim, que eu penso que é o cerne, acho que talvez o Adroaldo concorde comigo, é que o Libé, a despeito de muitas vezes ser objeto de algum comentário em texto até escrito, atribuindo ao Libé coisas que ele não disse, né, ou fazendo inferências diferentes da que ele apresentou, né, é que ele apresenta, claro que a questão, ela não é, eu estou simplificando, ela é em cascata, o processo ali do comportamento, ele não é tão simplificado como eu vou trazer aqui, mas assim, simplificando um pouco, a simplificação sempre traz algum prejuízo, mas enfim, às vezes ela facilita a compreensão, né? A questão da vontade e da decisão, isso a gente tem que fixar bem. Porque a vontade, ela é espontânea, e nós não temos controle sobre a vontade, não temos mesmo. Vamos supor, eu senti um cheiro, tem um vizinho meu que gosta de fazer churrasco, eu não faço muito churrasco, mas tem um vizinho meu que faz, por exemplo, quando ele faz churrasco, às vezes vem um cheirinho aqui, eu fico com vontade de comer churrasco. Eu não tenho controle sobre isso. De fato, eu não tenho controle sobre isso. E aí, o que acontece? Teve um tempo atrás que eu fiz até fiz uma alimentação um pouco especial aí, em virtude fiz uma opção de fazer uma alimentação bem direcionada, né? Aí vamos supor que eu sentisse esse cheiro, né? Eu estou falando naquela semana que eu fiz aquela alimentação diferente, digamos, de acordo com o que o nutricionista me passou, tá? Essa semana eu vou fazer uma nutrição específica, tá? Aí eu sinto o cheiro do churrasco. Eu não tenho controle sobre isso. Eu vou ter a vontade de comer o churrasco. Isso é uma coisa incontrolável. Mas aí meu vizinho, por exemplo, me convida, me vê ali, quer comer um churrasco aqui? Eu digo, não vou, não quero. Não que eu não tenha vontade, né? Mas eu decidi não comer porque naquela semana eu resolvi fazer um outro tipo de alimentação, né? Então é isso que a gente tem que separar, a questão da vontade e da decisão. E é isso que o Libé estabeleceu isso muito bem. 2 momentos, o frio on, é no momento do frio on é que eu vou decidir, ou seja, se eu não decidir em determinado sentido, nada vai acontecer. É isso que o Libé deixa bem claro. Mas agora eu lembrei de um ponto ali que a Marta trouxe na exposição dela. Totalmente livre a gente não é, né, gente? Totalmente livre, porque nós temos a nossa pré-compreensão, uma liberdade, assim, no sentido de uma coisa, digamos, nós não temos uma liberdade no sentido absoluto. Por exemplo, a pessoa pode ter vontade a pessoa é mãe ou o pai de uma criança, ela pode ter vontade de sair para viajar, né? Mas isso vai vir em prejuízo do nenenzinho recém-nascido. Teoricamente, ela seria livre para viajar. Mas naquela contingência, ela tem outros elementos de consideração. Do ponto de vista, ela não vai estar presa para viajar, ela poderá ir. Mas, evidentemente, que esse contexto de realidade vai influenciar na sua decisão. Então, nesse sentido, a gente não é totalmente livre para fazer o que bem entender, porque nós temos também a própria apreciação valorativa do que se deve e o que não se deve fazer.
Mas do ponto de vista de a gente ser determinado, aí já me parece que é algo que a gente teria que refutar, pelo menos se nós levarmos em conta aquilo que o Libet demonstrou. Então, eu separaria esses aspectos aí, que me parecem que tem que ser bem nítido. A vontade, o que o Libet dizia é o seguinte: nós não temos controle sobre a vontade, mas daí a opção por agir nesse ou naquele sentido, nesse sentido nós podemos decidir. Assim, em resumo, simplificando, né? Que ele escreveu assim em vários artigos e numa evolução até de acordo com aquilo que foi avançando na sua pesquisa, foi isso que ele disse: nós não temos controle sobre a vontade, mas nós podemos deliberar sobre agir de forma A ou de forma B. Me parece que se deixou bem fixado. E nós temos um problema que acresce, ao meu ver, com relação ao Libet, é que se escreveu muito sobre ele de forma distorcida. Né, Adroaldo? Percebeste isso, né, Adroaldo? Muito se escreveu sobre o Libet de forma distorcida. Ou seja, o pessoal não entendeu a distinção que ele fez, né? E isso atrapalha um pouco. E por isso também foi a ideia de trabalhar com essas questões aí, justamente para a gente tentar esclarecer esses pontos, né? Isso me pareceu muito relevante. Isso tem repercussão, né, para quem estiver depois ouvindo no YouTube, né, para quem for aluno da graduação, do direito, de outras áreas mesmo, né, tem repercussão na teoria do crime, porque se diz, né, na teoria do crime, alguns se levanta essa questão de que haveria uma crise da culpabilidade em virtude de não se poder comprovar que a pessoa agiu de forma livre num contexto de um crime, né, no âmbito de um crime. Por exemplo, um autor que colocava em causa muito isso era o próprio Karl Heinrich, um autor alemão que tinha uma certa disputa com outro autor que defendia o livre-arbítrio, que era o Hans Welz. Mas, por exemplo, autores que antecedem essas conquistas mais recentes que nós temos em neurociências. Mais alguém, gente? Nós temos aqui também a presença da doutora Ana Luísa, tem doutorado lá na Barcelona, né? Não é Barcelona, é Salamanca, desculpe, Salamanca, né? E que nos brinda com a sua presença aqui hoje, fazendo digamos assim, um trabalho complementar do seu doutorado lá em Salamanca, aqui na nossa turma de comportamento humano e direito penal. Alguma questão, algum comentário com relação ao debate de hoje, Ana? Não, eu queria primeiro cumprimentar aí, né, o professor Adroaldo, né, pela exposição à medida que ele desenvolvia, e também referiste isso, eu me lembrava de Freud, né, das pulsões e totem e tabu, né, que ele desenvolve bem isso, o mal-estar da civilização, e a concepção dele de que você só proíbe, né, a lei só proíbe aquilo que você deseja. Então, na verdade, quando ele desenvolve aquela teoria do bode expiatório, né, você tem que punir o indivíduo que comete, porque senão você tem vontade de fazer e aí, se ele não for punido, você é estimulado, digamos assim, você fica com inveja, né? Você tem que despojar aquele... Né? Então, você tem essa dualidade, né, entre determinismo e o free will. Eternamente em debate na psicologia, né, em muitas teorias sociológicas também. Beccaria, né, também fala nisso. Então, e eu fiquei pensando também nas modificações que eles querem introduzir agora na lei de improbidade administrativa, né? Então, são preocupantes, né?
porque realmente dificultam muito, vão dificultar muito uma eventual, digamos assim, condenação daquele que cometer um ato de improbidade, né? Você provar a intenção, né? Então é isso, eu só queria dizer que há muitas, né, foram abertas muitas avenidas aqui, que há esse entrelaçamento. O meu tema, eu não sei se eu cheguei a dizer, meu tema vai ser as mulheres do crime organizado. Não é? Eu estou trabalhando com isso, estou estudando primeiro as mulheres do crime organizado na Itália, né, na Sacra Corona Unita, na 'Ndrangheta, na máfia, na Camorra, né? No Brasil também já estou começando a ver casos no Brasil, Estados Unidos, tal. Então, essa questão, né, do livre-arbítrio, né, é algo que está pendente em qualquer discussão, né? Sobre a probabilidade. Então, eu considero um tema essencial, muito oportuno, né? E parabenizo a exposição, né? Mais uma vez, o professor Adroaldo, e cumprimento também o professor Ângelo Ilha, pela oportunidade aqui de estar aqui com essa turma maravilhosa também, né? Com cada experiência que foi compartilhada aqui. Eu até quero fazer uma... Muito obrigado pela fala. Eu até quero fazer um comentário aqui, que eu fui estimulado agora a falar depois de ouvi-la. Saiu um livro intitulado Mulher e Direito Penal. Conhece esse livro? Não. É um livro, eu até participei, eu não me lembro nem exatamente o ano que saiu o livro, mas é um livro que foi coordenado pelo professor Miguel Reale Júnior e pela... Eu nem me lembro bem dos dados, né? Mas o nome do livro é Mulher e Direito Penal, da editora Forense. Ali tem dezenas de artigos sobre a questão da mulher e o direito penal. Eu escrevi nesse livro, eu até procurei aqui, mas eu acho que ele está no meu outro escritório. Eu tenho um escritório aqui em cima, que é onde eu geralmente faço o encontro das quintas-feiras, né? E tem um escritóriozinho menor lá, no andar de baixo, ali onde eu guardo outros livros. Eu acho que o livro está lá, senão eu mostraria. Mas é um livro que tem dezenas de artigos ali sobre a questão da mulher. Eu escrevi especificamente naquele livro, o meu capítulo foi sobre a questão do assédio sexual, né? A partir de uma experiência empírica que teve em Porto Alegre, a respeito de alguns casos que houve em Porto Alegre. Aí eu fiz uma análise desses casos com relação ali digamos, a ausência de efetividade naquele momento do ponto de vista da resposta penal, né, naqueles casos ali que foram recolhidos em Porto Alegre, naquele momento, né, que eu não me lembro exatamente que ano que foi. Mas a peculiaridade desse livro é que todos os artigos tratam sobre a mulher e direito penal. A mulher no cárcere, a mulher, a mulher gestante. Mulheres traficantes, né? Mulheres traficantes. Eu acho que eu já... Não, eu estou repensando. Talvez eu já tenha ouvido falar desse livro, sim. Eu estava no meu radar para... Nós até fizemos um evento na USP, naquela oportunidade, lá em São Paulo, e eu dei uma palestra exatamente sobre a temática do meu artigo, né, do meu capítulo do livro, né? Mas ali há dezenas de... Eu nem me lembro exatamente, eu não sei precisar quantos artigos, mas tem dezenas de artigos ali só sobre mulher e direito penal. Talvez seja de utilidade, enfim, aí para com certeza, com certeza. Com certeza. É isso aí, ó. O Adroaldo é esse livro. Miguel Reale Júnior, o organizador, foi um trabalho lá da USP, né? E me convidaram, já que eu fiz doutorado na USP, me convidaram para participar e eu, evidentemente, que não iria dizer que não. Eu acho que tem, eu não sei se eu estou, não sei se eu estou confundindo o livro, mas eu creio que há até um artigo sobre as mulheres traficantes, não é? Eu acho que tem. Alguma coisa, parece que há um autor que estava no meu radar e vou
desenvolver seu Pelo artigo que eu lembro, também. tudo que a gente possa imaginar sobre essa temática de mulher, direito penal e tal, nesse livro tem. Sim. Porque são dezenas de artigos, né? Eu não me Sim. lembro exatamente quantos são, nem aproximadamente, mas eu me lembro que são muitos artigos. Então, são temas bem variados ali, né? Talvez seja de alguma utilidade. Claro, é um livro um pouco mais antigo. Eu acho que é ano 2000 e pouco ali, não me lembro exatamente o ano que saiu. Mas é um livro que ficou bem interessante para esse tipo de temática. Eu penso que é bem interessante. Gente, mais alguém? A Amanda está assim compenetrada, está pensativa. Mas, gente, eu acho que a gente rendeu bons frutos aqui, renderam bons frutos da exposição, porque ela ficou muito didática, né? Muito bem apresentada. E claro, o texto sempre é digamos assim, um linguajar mais... A gente tenta ser didático, mas sempre é um linguajar mais técnico e tal, tudo mais, né? E às vezes na fala a gente consegue, talvez, trazer de uma maneira um pouco mais que favoreça a recepção do interlocutor, né? Então a parte falada também é importante, né? A despeito de ter os artigos e tudo mais. Então acho que colabora muito com a linha de pesquisa, viu, Adroaldo? Essa tua exposição acho que foi bem importante para introduzir quem está chegando assim nessa temática, aquele primeiro contato com a temática e tal. Até o pessoal que é estudante, né, da graduação, também eu penso que ela ficou muito clara, assim, uma exposição muito clara, assim, muito tranquila para recepcionar, que ajuda bastante na compreensão. Tá, gente? Mais ninguém? Tudo certo? Marta, mais algum comentário? Tranquilo? Professor, só para depois de me apropriar assim suas obras, em especial do livro, eu anotei uns pequenos detalhes formais assim que pode ser atualizados no seu livro. Ah, isso me ajuda bastante. Eu posso te mandar por e-mail ou aqui no chat também. A gente pode combinar isso aí. Me ajuda bastante. Vou parar de gravar aqui, gente, daí já vou